Bom, pessoal, a continuação vamos ter mais uma palestra e quem vai apresentar a nossa palestrante vai ser o Robson. Isso. Eu vou apresentar a palestra do professor Dr. Jalber Cavalcante, que é a palestra sobre impossibilidades em tabuleiros. Jalber Cavalcante de Oliveira é professor do Departamento de Matemática da UFSC. Ele possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Possui mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Carnegie Mellon, pós-doutorado pela Universidade de Pittsburgh, e ele atua principalmente na área de equações diferenciais parciais, investigando a existência e a unicidade, estabilidade e o comportamento assintótico de soluções de sistemas não lineares de equações diferenciais parciais. Eu vou apresentar aqui algumas coisas que eu trouxe, alguns problemas. Um deles eu não consegui resistir, acabei colocando de última hora. Seria esse aqui, ó. Porque os demais, bem, vocês vão ver. Então, porque esse problema nós temos condições de para quem não conhece muito, né, a gente tem condições de resolver juntos, se alguém não já resolver aqui. O problema é esse, né? Deve ter aí 10 números. 2, 4, 6, 8, 10, né? Então, esse problema foi criado por um problemista bem famoso chamado Sam. Talvez alguém conheça ele, não sei. Ele tem muitos problemas propostos. Né? Aqui tem 2 P's. Enfim, não? Então, o objetivo é determinar, os dígitos são de... é 6 por 6, os dígitos são de 1 a 6, né? E a ideia é determinar os dígitos que faltam. Se você... bem, vou deixar isso aqui. Problemas. O outro é um híbrido de xadrez e damas, né? Então, para lembrar o xadrez, eu tenho aqui o rei, né? O rei e 4 peões. Os peões, como no xadrez, eles não podem retroceder, mas eles não andam para frente. O deslocamento é nas diagonais imediatas, né? Nas casas desocupadas, diagonais imediatas. Não há captura nesse jogo e não há saltos como no jogo de dama. Então, não há capturas como no jogo de xadrez, nem saltos como no jogo de dama. O rei aqui, ele se move para frente ou para trás, mas não é um xadrez misturado com dama, porque esse rei aqui só se move nas diagonais, né? Imediatas, né? Então, o objetivo do jogo é deixar o adversário sem lance. Tá? Certo? Bem, esse jogo ele não é justo, né? Alguém sempre ganha, infelizmente, né? Alguém sempre ganha. Quem vocês adivinham? Quem que vocês achariam que sempre ganha nesse jogo? Se você fosse jogar, vocês jogariam de brancas ou de pretas? De brancas? Ah, então todo mundo já conhece esse jogo. Tá certo, as brancas sempre ganham. Como as brancas sempre ganham, eles dão a chance para as pretas escolher a posição inicial, né? Aí eu vou escolher bem aqui. Então, eu jogo de pretas, você joga de brancas. Aqui as colunas são A, B, C, D, E, F, G, H. As colunas, né? Eu estou olhando aí para o lado de vocês, né? E as linhas de 1 até 8. Assim vocês dizem um lance, né? Certo? Qual seria o primeiro lance? O primeiro lance é das brancas. Já está valendo. É essa. Hã? O rei está em D2. Quer dizer, na coluna D, linha 2. Eu vou virar um pouquinho aqui. Certo? Alguém tem alguma proposta?
esse para cá. Então seria F2, certo? De G1 para F2. Né? Muito bem. Eu vou jogar para E3. D2 para E3. D2 para E3. Né? Lembra-se que as colunas são de A até H, né? E as linhas são de 1 até 8. Então, essa é a disposição. O rei que estava em D2 se deslocou para E3. Né? E agora? Peão qual deles? De C1, D2. E3, D4. Peão de A, B2. Diga. Isso. É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Exatamente, a estratégia... Sim. Mas com estratégia ótima. Né? É muito fácil errar, entende? Com estratégia ótima, sempre ganha. Né? Já houve erro aqui, só que eu não sei se eu vou saber... A minha preocupação é essa, eu não sei se eu vou saber punir o erro. Né? Então, eu vou jogar aqui de novo. Deixa eu pensar um pouquinho. Vou jogar aqui, de novo para E3. Voltei para E3. Tá? Isso é mais legal, pessoal, quando tem um relógio dos dois lados, né, para ficar pressionando um pouquinho. Né? Vamos lá. Joguei para E3. Claro que vocês vão jogando a partida e resolvendo o sudoku ao mesmo tempo, né? Obviamente. Né? E agora? Peão de B, o peão que está na coluna B em C3. É isso? O que pode acontecer, bem, vocês já imaginam, né? Eu sei que eu estou ganho agora, só tem que saber. Agora eu estou nervoso porque eu sei que eu estou ganho, mas vamos ver se eu vou saber ganhar. Né? Aqui, D4. Vamos perder pelo tempo. Não tem captura, não. O objetivo é só... se vocês ganharem o jogo, vocês vão imobilizar o rei lá no final do tabuleiro ou nas bordas. O rei vai ficar imobilizado, cercado, né, pelas peças brancas. E as pretas ganham quando o rei conseguir driblar todo mundo, né, porque quando driblar, os outros vão ter que ir para frente, vão. Né? No momento que eu driblar, o jogo acaba, não precisa nem continuar jogando, porque eu vou ficar só enrolando enquanto os peões vão... Né? Certo? Forçado, né? Não? Se eu vier para cá, pessoal, acabou, né? Porque aí... Esse é forçado, né? Forçado, né? Forçado. Muito bem. Esse para cá? Vocês estão jogando bem, puxa vida. Tá difícil. Tá difícil. D4 para C5? B?
Eu acho que vocês estão ganhos já. O jogo virou, vocês estão ganhos já. E3, F4. Muito bem. Hum? G para F. B para C. Agora não tem mais jeito não, tá perdido. Hã? Esse? GH. Aí ganhou, acabou. Certo. Muito bem. Vamos lá. Quero revanche, vou jogar aqui. Começou assim. Isso, vamos lá. Vamos lá que agora eu quero ganhar. Vamos. G para H. Certo. Esse? Esse? Vocês não vão errar mesmo? Não é possível.
T para F. Um a um, empatei. Um a um. Já era, já era. Todo mundo está vendo que já era, né? Tranquilo? É. Sim. Foi na anterior, a última jogada. É. Vamos outra? Todo mundo está vendo, né? Que ele vai passar por aqui, você é obrigado a fechar, né? Aí quando fecha, eu venho para cá e acabou, né? Tranquilo? Vamos lá. Então o segredo é ficar aqui atrás, vamos lá. Não gostei não, vou ficar lá. Aqui, de novo, vai lá. Última. Essa é a negra, como dizem, né? C para D. E para F. B para C. Aqui. Para cá. 2 a 1 já. Não, mas já acabou, né? Já acabou. O erro foi esse aqui, né? Que agora vocês estão vendo, né? Que eu vou entrar por aqui, aí se você é obrigado a fechar, eu entro por aqui e acabou, né? Então, o estudo é para mostrar quanto de vantagem que as brancas têm, né? O estudo matemático é só para mostrar quanto de vantagem as brancas têm, né? Mas, vamos ao Sudoku? Opa, aquele dali apagou. Vamos. Então, deixa eu mostrar um pouco do que eu disse, né? Vocês conhecem esse aqui, né? O resta 1, né? Pessoal, vocês estão vendo a parte de cima. Aqui está a parte de cima. E agora está a parte de baixo, certo? Faz de conta que é uma parte só, né? Tranquilo? Os movimentos permitidos são, né, a captura, né, dessa forma, na horizontal, né, ou na vertical, da maneira usual, né? Enquadramento que não ficou... E o objetivo final é chegar com uma no centro, né? Todo mundo conhece esse jogo? Essa versão? Pois é, o título é Impossibilidades no Tabuleiro, né? Na verdade, esse jogo aqui não teve impossibilidades, né? Esse sim, né? Porque essa posição final ela não é possível de ser atingida, né, com esses movimentos. Então, e a razão é porque tem esses quadradinhos adicionais aqui, né? O resta 1 normal, ele é assim, né? Concorda? Ele não tem esses 4 quadrados do canto, né? Então, tem uma maneira de você mostrar que isso é impossível. Na verdade, o objetivo aqui não é... Bem, se eu tivesse um tabuleiro aqui, eu faria a mesma coisa que eu fiz com vocês agora, né? Poria alguém para tentar, né? Tentar obter o resultado. Se não conhece, né? Se conhece, não tem graça, né? Se conhece que é impossível, claro, aí... Mas é legal você tentar, né? Um pouco, porque o problema mais difícil aqui é você mostrar que é impossível, né? E uma maneira de você mostrar que é impossível, eu vou só dar a ideia, porque eu estou interessado no Sudoku, na verdade, né? Então, a ideia é a seguinte, ó. Desculpa. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. O segundo problema, eu tenho um tabuleiro de novo, onde esse tabuleiro ele é um tabuleiro 8 por 8, né?
E eu quero saber o seguinte, ó, uma infecção propaga-se ao longo das casas de um tabuleiro 8x8 da seguinte maneira: se um quadrado tem 2 ou mais vizinhos infectados, por exemplo, esse quadrado aqui tem 2 vizinhos infectados, né? O quadrado tem 2 ou mais vizinhos, então o quadrado torna-se infectado. Os vizinhos de uma casa são as casas adjacentes ao norte, sul, quer dizer, esse quadrado aqui tem 3 vizinhos, né? Esse e esse, né? Esse aqui tem 4, né? Que são esses, vamos dizer assim, ortogonais, né? Então, a ideia é que se um quadrado tem 2 vizinhos infectados, ele fica infectado. Qual é a pergunta? Existe alguma quantidade máxima de células iniciais infectadas que não resultem em ter, ao final, todas as células infectadas? Por exemplo, se eu tiver uma célula só infectada, obviamente, isso não infecta tudo, né? Se tiver 2, é fácil ver que com 2 eu não infecto tudo. Mas a pergunta é, qual é o máximo número de células que eu consigo? Por exemplo, essa disposição que está aqui, ó, será que ela infecta todo o tabuleiro? Ela está na diagonal. Ou ela ocupa toda a diagonal, não consigo enquadrar num quadro só, né? Mas essa aqui, ela infecta todo o tabuleiro ou não? Ah, desculpa. Ele me falou do mouse e eu esqueci. Pronto. Então, esse aqui, concorda que esse aqui vai infectar tudo? Porque esse vai ficar infectado, esse vai ficar, né? Esse aqui vai ficar por causa desses 2, e você vai ver que isso vai propagar, né? Você pensar um pouco, isso tudo vai... O fato de ele estar em diagonal, o fato dessas células aqui estarem infectadas, reproduz o mesmo padrão na diagonal de baixo, né? E assim por diante. Então, a diagonal de baixo toda vai ter células infectadas por causa das vizinhas, e a mesma configuração que aparece na diagonal principal vai aparecer nessa subdiagonal. E a mesma coisa vai se repetir na parte de baixo da diagonal e na parte de cima. Tranquilo? E tudo vai ficar infectado, né? Então, essa configuração aqui, então a resposta não é 8. 8 não é o número, então tem que ser menos de 8, né? Então, a questão é brincar um pouquinho e ver se com 7... Aí, de novo, exige você gastar um tempo, né, de pegar 7 e tentar ver se, com 7, independente de onde você coloca... Note que isso aqui foi só mostrar que 8 não serve. Mas, quando for encontrado o número, ele tem que ser independente de onde você coloque as células infectadas no começo. Certo? A pergunta já pressupõe isso, né? Qualquer que seja a posição das células infectadas no início, não infecte todo o restante, né? Pode infectar uma parte, mas não tudo, né? A exigência é essa. Qual o maior número de células iniciais infectadas, independente da configuração inicial, tal que o resultado final não tenha todas as células infectadas, né? Certo? A resposta é 7 nesse caso. Só que o problema é como provar isso, né? A demonstração de que é 7 é o problema, né? Tranquilo? Então, esses são os 2 problemas. Esse aqui são impossibilidades, né? Quer dizer, a possibilidade aqui é que com 7 é impossível infectar todo mundo. Qualquer que seja a disposição inicial que seja escolhida, é impossível infectar todo mundo, né? Certo? E o primeiro problema, eu trouxe outros, mas vamos só com esses 2, né? E o primeiro problema é como mostrar que é impossível chegar nessa configuração final, né? Certo? Tranquilo? Então, vamos resolver o Sudoku enquanto a gente pensa nesses 2 aí, né? Eles ficam você fica maquinando, e a gente vai para o Sudoku, né? Então, nesse Sudoku, nessa coluna aqui eu tenho 3, né? Nessa coluna eu tenho 3, e aqui nessa linha eu tenho 3, né? Então, eu tenho 3 aqui, concorda? E onde mais que eu posso achar alguma coisa? Hã? Aqui, né? 3, né? Certo? Certo? E agora? Exatamente. Agora não sai mais nada, pessoal. Se for, pode pensar aí à vontade, não sai mais nenhum número, né? Então,
Aqui você tem que colocar os candidatos, né? Então, quantos números são possíveis? Eu vou pegar aqui minha cola, para não ter que ficar fazendo, né, olhando aqui. Aqui é possível só o 5 e o 6, certo? Aqui o 3... opa! Ih, já está errado. Não, está certo, está certo. Está certo. É o 5 e o 6... É que eu estou colando o lugar errado. Estou colando o lugar errado. Esse aqui é o 4, o 5 e o 6. Vocês só confiram comigo, porque eu vou escrever aqui, porque eu quero escrever rápido, porque toma tempo colocar todos os candidatos, né? Eu vou escrever rapidamente aqui. Pronto. Ainda falta aqui. 2, 4, 5. E agora, pessoal? Esses são os candidatos, né? Certo? Em geral, quando você vê muitos assim numa casa, é um mau sinal, sabe? Em geral, um sinal, não é um sinal muito bom, né? Isso. Isso. Alguma sugestão? Esse aqui. Esse. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou fazer um movimento números, porque com muito número assim fica complicado, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu não vou simplesmente apagar, tá? O que eu vou fazer é o seguinte, você observa vamos observar aqui, você tem 2 aqui, ó, e 2 aqui, certo? E tem 2 aqui e 2 aqui. Concorda que esses são os únicos 2 da coluna são esses 2? E dessa coluna, os únicos 2 são esses 2? Né? Então, o que acontece é que ou esse é 2 e aí esse vai ser 2, ou esse é 2 e esse vai ser 2. Né? Aí, com isso, você consegue eliminar esse e esse, né? Que me dá um número, certo? Tranquilo? Então, vamos apagar não, vamos fazer mais uma coisa, a mesma coisa com 6, ó. Onde é que tem 6 aqui, ó? É 6 aqui, ó, 6 aqui, aqui, aqui e aqui, certo? Mesma coisa, né? Aí esse 6 elimina, porque ou esse é 6 e esse é 6, ou esse é 6 e esse é 6, certo? Então, nessa coluna, nessa linha, né, todos os outros são falsos, né? Então, agora eu posso apagar tudo isso aí, certo? Aí vamos dizer que começou agora, começou valendo agora, né? Apagando essas coisas aqui, ó. Então tira esse. Aqui já deu um número, né? E aqui deu outro número, e aí provoca simplificações, né? Mas deixa eu apagar primeiro os que já foram embora, porque fica atrapalhando aqui. Aí o 4 vai embora aqui, né? Aqui também vai embora o 4. Aqui vai embora o 4. O 4. Isso, 5. É isso, né? Certo? E agora?
pelo menos não tem tanto número agora, né? Aí é mais legal de você raciocinar. Quando tem muito número, aí fica mais complicado. E agora? Será que a gente consegue mais alguma simplificação? Daquele tipo que eu falei, não tem mais, tá? Da segunda linha, em Sudoku a gente sempre conta de cima para baixo, tá? É o contrário do que a gente está acostumado. Sudoku em geral, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer igual como a gente fez. Ó. Aqui, ó, vamos fazer assim. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para a gente poder se comunicar. A, B, C, D, igual xadrez, certo? Vamos lá. Qual é a casa? Alguém tem alguma ideia? Eu tenho um monte de ideias que eu estou com a minha cola aqui, então fica fácil, né? Mas para quem não tem ideia, para quem não tem a cola, aí tem que pensar um pouco. E5. Não, tem outro aqui, ó. Tem outro aqui e tem outro na coluna. Se ele tivesse só ele na coluna, claro, né? Aí estaria, mas ele aparece aqui, aparece no bloco. Lembra, eu não falei no início, né, pessoal, mas o bloco tem que ter todos os números de 1 a 6, né? Cada coluna todos os números de 1 a 6 e cada linha todos os números de 1 a 6, né? Certo? Alguma ideia? Aonde? No E2. Ah, desculpa, eu esqueci de apagar. Eu estou só checando se eu não errei nada, mas aparentemente está tudo certo. É isso. Uma dica é que uma mesma ideia, dá para aplicar a mesma ideia 3 vezes e aí acaba com tudo. A mesma ideia, né? Mas tem outras ideias que funcionam também. Uma dica é o seguinte, ó, uma dica. Tem 56 aqui, 56 ali, né? Tem números repetidos, vocês estão vendo aqui, tem 16 aqui, ó, e 16 aqui, né? O que mais? Tem outra repetição em outro lugar, 12 aqui, 12 aqui. A gente sempre fica de olho nessas repetições. Diga. F4 e F6 tem 6. Isso, não, mas nós usamos isso, né? Lembra? Foi isso que nós usamos para apagar os 6 que tinham nessa linha e nessa linha. Lembra? Isso. A gente disse que isso aqui a gente chama de estrutura em X, né? É uma estrutura em X. Alguém chama isso aí de um peixe, né? Aí esse peixe está morto, ele não tem mais comida, né? Ele já comeu, né? Já. Então esse peixe aí não dá mais para usar, não. Né? Achou outro?
Qual dígito? Ainda o 6, certo. Esse daqui, esses dois e esses dois. Tem um B1. Eu acho que peixe não tem mais, não. Quando aparece uma estrutura como essa é uma estrutura 2, aquela que nós usamos, né? 2 por 2. A gente chama estrutura em X, né? No Sudoku, às vezes, eles chamam que é um peixe de ordem 2, né? Quando a estrutura é uma matriz 3 por 3, imagina que aparecesse 6, 6 e 6, 6, 6 e 6, e 6, 6 e 6, nas mesmas posições, né? E fossem os únicos 6 nas colunas, né? Aí você teria a mesma coisa com a matriz 3 por 3, né? Certo? Mas não tem aqui. Aqui não tem. Aí não tem mais peixe, né? Mas tem caranguejo, né? Tem caranguejo. Ou seja, tem o que chamam de eliminações em pinça, né? O que eu estou sugerindo é a eliminação em pinça. Eu quero que vocês olhem esses dígitos, esses que estão dobrados, né? 16, né? Esse que eu falei, né? 12, tem eliminações em pinça. Eliminações em pinça é igual o caranguejo mesmo. As pinças, o encontro das pinças elimina um dígito, né? Certo. Isso. Isso. Na A3, aqui? Por quê? Aham. Certo. Ou esse é 1 e esse é 6. Não, vamos lá. Se esse aqui for 1. Se esse aqui for 1, o que é que eu... Me diz uma coisa, ou esse aqui é 6 ou esse é 6, né? Se esse aqui for 6, esse aqui é 1. Se esse aqui for 6, esse aqui é 1, né? Como um desses dois tem que ser 6, concorda que um desses dois tem que ser 1, então? Porque quando esse é 6, esse é 1, né? Quando esse é 6, esse é 1. Olha aqui o caranguejo, aqui é a pinça dele, ó, né? Aqui são as pinças, né? A cabeça, vamos dizer assim, ela é estranha, né? Mas é assim, né? Aí as pinças estão aqui e estão eliminando esse 1. Quem mais? Esse, porque ou é esse, né? Então esse aqui vai embora também. Tranquilo? E tem mais outros 2 desse aí. Conseguiu? Por que tu não falou então? Vai lá, diga. Tá certo. No meu ficou, lá em cima ficou 5, 3, 6, 1, 4, 2. Tu resolveu já tudo? Tudo. Tá certo. Não, resolveste tudo já. Não, que eu quero ver o caminho até lá, entende? Quando resolve tudo já de uma vez, aí eu fico sabendo, porque o legal é você saber, como é que você resolveu, entende? É igual você dizer assim, hã? Mas é porque eu sempre digo, né, que é importante você registrar o que você fez, né? Usar anotação, usar coordenadas, porque senão você resolve, aí alguém diz, como é que você resolveu? Eu digo, olha, eu resolvi, mas, não lembro, né? Aí é igual no xadrez, você jogar uma partida de xadrez e não anotar os lances, né? Aí depois você quer analisar a partida, aí cadê a partida? Não anotei, não. O que você fez na partida? Não sei, que ideia você usou na partida? Não anotei a partida, está perdida, né? Então, por isso que é tão importante anotar, né? Por exemplo, esse lance aqui, a gente anota assim, ó. A gente anota assim. Para quem não conhece, assim, ó, eu tenho 1 ou 6 no B1, certo? Então, se B1 não é 1, ele é 6, certo? Aí, se B1 é 6,
B1 não, pessoal, é B3, né? Aí, se B3 é 6, então C4 não é 6. Esse menos aqui é porque não é 6, C4. Né? Mas C4 não é 6, C6 é 6, certo? Mas C6 é 6, então esse carinha aqui não é 6 e, portanto, ele é 1. Né? Ou seja, a gente escreve assim. Aí você diz, ó, elimina 1 da onde? Do A3, e elimina 1 do B5. É assim que se anota, entende? Esse seria o meu primeiro lance. Na parte de xadrez, esse seria o meu primeiro lance. Lance que não é só... Eu achei os dígitos, né? Depois que não tem mais dígito, aí meu primeiro lance foi esse, anotado. Né? Aí eu faço as eliminações e agora eu vou procurar o segundo lance. Qual é o segundo lance? No 25. É o D1 e o D3. O D1. Tá certo, tá certo, tá certo. Quer dizer, ou esse é 2 ou esse é 2, não é isso? Aí, se esse é 2, esse é 1. Né? Se esse é 2, esse é 1. Né? Então está aqui as pinças, né? E aqui está o caranguejo, né? Vamos dizer assim, a cabeça do caranguejo, vamos dizer assim. E aqui está outra pinça. Né? Aí elimina esse e elimina esse, não é isso? Né? E tem mais um. Qual é o próximo? Tem mais um. Então, esse eu não vou anotar, tá, pessoal? Porque mas a ideia é a mesma, né? Você anota do mesmo jeito, né? Você anota 1 igual, se não é 1, é 2, E4, né? E4, aí menos 2 do D3, igual a 2 do D1, porque aí o D1 vai ser 2, né? Aí, se esse cara é 2, esse aqui não é 2, né? Não é 2, logo ele é 1. No F2, né? Aí você diz, ó, então, você tira 1 no F4, né? No F4 e tira 1 no E2. Né? Falta só um lance. O próximo acaba com tudo. Qual seria? É outro caranguejo, né? Tem esse já foi, tem mais um. Nem lembro mais onde é que está, mas só é procurar. É parecido com esse. Porque esse sudoku usa muito simetria. Usa muito simetria. Você está vendo esse aqui, como é parecido com esse? Né? Então, ele usa muito simetria. Tem outras maneiras de resolver, né? Certo? Mas qual seria o que está faltando? O que está faltando usa o pedaço de um caranguejo que já tem, né? Pode ser que vocês achem outros que eu não estou pensando aqui, tá? Tem várias maneiras de resolver agora. Ela está bem enfraquecida, vamos dizer assim, o enigma, né? Está faltando um lancezinho, então tem, em geral no finalzinho fica muito, você acha um monte de possibilidades. Aqui cortou só o 1, né? Só o 1. Isso. Isso, tem esse 26 e tem esse 26, é verdade. É verdade. Será que está certo isso? Deixa eu só checar, pessoal, que eu não errei nada. Hã? Está certo, né? Eu não apaguei nada errado aqui, não, né? Aqui foi um mesmo que foi eliminado, né? É bom que está anotado, né? A gente sabe porque está anotado aqui, né? As eliminações foi só do dígito 1 em todo lugar, né? Então, eu vou apagar aqui só para não ficar confuso. Então, aqui não tem mais o 1, aqui não tem mais o 1. O que mais? Aqui também não. E também aqui também não. E aqui você tem 26 e 26, é o que você estava falando, né? Aqui ficou 1, né? Não é isso? Porque um desses dois aqui, né, eu tenho 2, 6 e 2, 6, um desses dois é 2 e o outro é 6, não é isso? Então, esse aqui vai embora, o 2 fica só 1. Né? E o que mais? Tem mais alguma coisa que eu deixei de colocar?
sim, aqui, né? Tá certo, 26 e 26, aí tira esse aqui, né? E fica 1, né? Tá certo, né? Porque um desses dois é 26 e 26, um desses dois aqui um é 6 e o outro é 2, então aqui é 1, né? Certo? Agora ali embaixo ficou 2,25 no D e no E. Lá em cima tem B, no B, D, no D e no E. no D, D1 e E2. D1 e E2, 25, Então eu posso eliminar aquele 5 lá de cima do D5 e do... Não. Não, esse não. Esse sim porque estavam alinhados, né? Quer dizer, um desses era 2 e o outro era 6, aí elimina, né? Mas esses aqui eles eliminariam se tivesse alguém no bloco, né? Nesse bloco aqui, se tivesse um 5, né, seria eliminado, porque um deles é 2 e o outro é 5, né? Certo? Elimina no bloco, mas não na linha. Deixa eu apagar aqui os caranguejos que já estão... Porque fica mais fácil, quando fica com menos coisa, fica mais fácil enxergar, né? Último caranguejo. Qual seria? Hã? É 146 aqui. Aqui é 146. No B5. 46. Aqui é 46. No B3, aqui é 16. Certo. Dou-lhe uma. Tem que voltar para lá agora. Dou-lhe duas, vamos lá. Qual é o caranguejo? Talvez com o B5 e o C6. Eles são ambos 46, certo? Esse. E daí tem o D5, que é 45, e o C2, que é 45. Talvez dê para fazer um caranguejo aí. C2 e qual é o outro? D5. D? B ou D? D5 é aqui. Isso. Não dá, né? Não dá, porque aqui tem 3 4, né? Ó. Tem 4 aqui, 4 aqui. Né? Não estou vendo. Não. Eu vou dizer para vocês, ó, o caranguejo tem a ver com 56. Né? Onde ele está? É de novo, né? O 56 já apareceu no caranguejo anterior, mas é de novo. Isso. Por quê? Mas tem que ter uma ligação entre... Quem é que vai ligar os dois? Não é o 5, né? Porque ou esse é 6 ou esse é 6, não é isso? Quando esse é 6, esse é 5. Quando esse é 6, esse é 5. Né? Então, um desses dois é 5. Logo, esse 5 é falso. Né? E esse 5 aqui é falso também, não é isso? Né? Isso derruba... E com isso, o resto sai fácil agora, porque esse é 4, né? Hã? Opa, não entendi. Eu estou olhando só as consequências desse C5 ou esse C5, né? Eles se interceptam aqui, ó, nesse 5, tá vendo? Ó? E nesse 5, né? Certo? Aí esses dois são falsos. Agora, como esse é 4, depois de você estabelecer que esse aqui é 4, esse aqui vai ser 6, ó, tá vendo? Aí esse aqui vai ser 4, e como esse é 6, esse aqui é 2, ó, e aí esse aqui é 4, e aí esse aqui é 5, e aí acabou, né? Tranquilo? Tranquilo? Então é isso. Então esse seria o último desse tipo, né? São 3 movimentos desse tipo. E o que ele usou aqui foi, ele colocou de propósito numa posição simétrica, se você olhar bem, né? Mas vamos voltar aqui para fechar essa... Eu queria o outro arquivo das soluções, porque aqui só tem as perguntas. Tem que abrir
Então, esse aqui, a maneira mais simples de entender esse aqui, é mais simples do que a explicação até que eu digitei ali. Eu não vou nem mostrar aquela, eu vou simplesmente mostrar o seguinte, ó. Para aquela distribuição lá, assim, vamos desenhar primeiro aqui. Eu tenho 3 aqui. Essa eu quero 1, 1, 0. E agora eu tenho um subretângulo aqui e um subretângulo aqui. Esse aqui vai ser 1, 1, 0, 1, 1. E agora aqui eu tenho 0, 1. 1, 0, 1, 0. Eu acho que é suficiente. Agora, então eu tenho essa distribuição que seria equivalente a isso aqui, ó. Imagine que os quadrados aqui estão todos com 0 ou 1 nessa configuração. E o que eu faço é somar os valores todos nos quadrados. A soma toda vai dar 24. Né? Eu tiro o quadrado central, ele não atribuo valor para ele. Né? Então, com essa coloração, a soma de todos os quadrados com a coloração dessa maneira, com esse padrão, né, tem soma 24. Aí eu analiso o que acontece com cada movimento que eu faço. Por exemplo, aqui eu tinha antes 1 e 1, quer dizer, a soma é 2. Quando eu faço a eliminação, né, os seguintes padrões aparecem. Eu teria 1, 0, 1, e isso aqui indo para 1, 1, 0, 1. Aí, aqui eu teria aqui, no 1 e no 0, os pinos nessa posição. E aqui eu teria o pino no 1. Né? Então, olha o seguinte, qual era a contagem antes de fazer o movimento? A contagem, eu tinha 1, e depois do movimento, eu continuo com 1. Né? Mas eu tenho também situações que aqui não se altera a contagem, com esse movimento não se altera a contagem. Mas, por exemplo, se eu tenho 1, 1, 0, e depois eu vou colocar assim, então eu tenho um pino aqui, e agora eu faço esse movimento. Né? Então, quando eu faço esse movimento de captura, então, anteriormente eu tinha 2, né? E agora eu tenho 0. Né? Então, o que eu observo é que toda a vida eu tenho movimentos que preservam a soma que eu tinha antes, ou que decresce a soma de 2. Né? Ou seja, qualquer que seja o movimento que eu faço, aí eu tenho que analisar em todo o padrão isso, a soma, qualquer captura que eu faça, eu observo o que acontece com a contagem. Eu vou perceber que qualquer que seja a captura que eu faça, ou ela mantém o número total, o número que eu já tinha antes, ou ela diminui esse número de 2. Né? Ou seja, como o número inicial era 24, no final eu tenho que ter um número par, porque todo movimento, ou qualquer movimento, ou mantém o número que eu já tenho naquele movimento, ou decresce de 2. Né? Mas no final eu quero 1, né? Impossível. Né? Porque no final eu quero ter apenas... no final eu vou ter um elemento apenas ali, né? E na contagem ele aparece com o número 1. Né? Aí o que acontece é que eu parto de 24, né? A configuração inicial eu somei tudo, deu 24. Cada movimento ou mantém aquele número igual ou diminui de 2. Mas ao final eu tenho que obter uma configuração que a contagem dela, bem, se eu colocar o mapa todo, vai aparecer aqui o número 1. Né? Então, a soma toda tem que dar 1. Né? Mas isso é impossível, né? Porque nós decrescemos, né? Sempre de um número par, né? De 2. Né? E essa é a contradição. Né? E por isso que é impossível. Tranquilo? O número no centro, quando eu faço quando eu faço toda essa coloração, vamos dizer assim, o número central é o número 1. Né? Eu não fiz tudo porque toma tempo, né, de fazer. Né? Eu acabei preferindo mostrar desse jeito do que a outra maneira é essa aqui, né? Você observar cada movimento. E, de novo, aqui eu fiz
com os valores x, y e z. Né? Aqui eu colori de outra maneira, com 3 valores x, y e z. Né? E sempre estabelecendo que o movimento, se esse valor aqui é x, esse valor aqui é y, né? Então eu tenho x mais y do movimento, e depois do movimento eu tenho z. Né? Então a ideia é que dessa prova é você obter a contradição de uma maneira diferente. Você define uma certa operação que tem essa tabela, né, de adição. A adição é a operação que eu faço quando eu efetuo um movimento. Né? Então, se eu efetuo uma tomada de z, esse z vai para a posição x, eu estabeleço isso como sendo meu x mais y meu z mais y igual a x. Então, eu observo toda a coloração e vejo que regra que ela satisfaz. A regra é essa. Né? E o que acaba acontecendo é que a contradição, no fundo, é a mesma. Né? O total da soma dos... Quando eu somo o total dos números usando essa regra de adição, o total dos números na configuração inicial é 0. Mas aí, como é que eu vou conseguir uma configuração final, elemento só, tendo configuração 0? Né? A configuração final, quando eu tenho... Na configuração final, eu vou ter apenas um elemento no centro. Né? Então, esse elemento vai ter um desses valores, x, y, z, que não é 0, aí contradição. Né? Então, você pode fazer dos dois jeitos, né? Usando só uma coloração 0, 0, 1, só argumento binário, né? Ou dessa outra forma.